Os 4, qual é a do Flamengo nesse momento? E a parte, os pesadelos dos gols perdidos no final do jogo. Galvão, o Flamengo ainda briga. E enquanto você tem aí um fio de esperança, você tem que continuar trabalhando, lutando, para que busquemos aí a melhor colocação possível. Ainda é pensamento de título. É natural que a rodada do final de semana foi terrível para todos nós. E por aquilo que nós fizemos ao longo da semana anterior, a preparação, a concentração de jogadores, a entrega em treinamentos, às vezes fica difícil para quem comanda até tecer um comentário em cima de uma... Você ainda não digeriu aquele desempenho de sábado? Não, porque é muito complicado, Paulo. Nós tomamos todas as precauções possíveis, né? Depois da partida que fizemos com o São Paulo, o número de oportunidades criadas, mantivemos a semana em alta, trabalhando com intensidade, a resposta dos jogadores. Você chegou, o rendimento do time cresceu, os resultados vieram, tudo, e você, a sua coletiva, que eu vi aqui no nosso canal Campeão, no Sport TV, você dizia assim, não tem o que falar, não jogamos bem, jogamos mal o jogo inteiro. Nada, Galvão. Não era aquilo que você esperava de jeito nenhum. Muito pelo contrário, e assim... coletivamente deu para sentir que já desde o início da partida, eu estava brincando que eu estava sentado no banco com 3, 4 minutos, eu já levantei porque já deu para sentir, para perceber que não seria um dia normal. E acabou acontecendo. Depois nós fizemos aí comigo ali a 7ª partida, foram 5 partidas fora, 2 em casa, e a equipe vinha tendo um rendimento muito bom, mantendo um nível de atuações aí ao longo de 90 minutos, e isso estava nos dando assim um fôlego novo e uma motivação muito grande. Júnior, não que percamos isso, não, mas... E vocês chegaram à conclusão, você com a comissão técnica, depois desse jogo, o que aconteceu mesmo? Muito difícil. Aquele dia que as coisas não fluem. Não tirando os méritos da equipe do Botafogo, que teve uma grande tarde. Eu acho que isso fez uma belíssima partida. Segundo o Zé Ricardo, o melhor jogo sob o comando dele. Segundo o Zé falou, exatamente. Mas é que o Flamengo, no nível que o Flamengo vinha atuando, imaginávamos que pudéssemos ter uma tarde um pouco diferente. E às vezes acontece. Nós que estamos no meio, a gente tem que tentar entender. Mas esse nível que o Flamengo voltou a jogar, em sonhar até com o título, tem muito a ver com a sua chegada. Porque o Flamengo, até a sua entrada, aí não estou desmerecendo o trabalho que vinha feito anteriormente, porque era um bom trabalho, mas ele era um time que tocava muito de lado, era um time que agredia muito pouco o adversário. Agudo, né, Caio? Agora ficou mais objetivo. Mesmo contra o São Paulo, só para citar o jogo que você falou, que o resultado de vitória não veio, vocês criaram 6, 10, 12 chances claras de gol. Eu queria entender o que você mudou no jeitão do Flamengo jogar para o time começar a performar. Caio, assim, primeiro que a maneira como o Maurício colocava a equipe em campo é uma forma que eu gosto de atuar. Que eu vejo e tentei fazer isso na grande maioria das equipes que eu trabalhei. Eu gosto de jogar sempre com 2 homens um pouco mais abertos, né? E mudei algumas posturas ali, a entrada dos laterais, para que tivéssemos movimentação, você disse? A movimentação dos 2 meias, né? Porque faltava um pouco de profundidade no time, né? Era um time que tinha muita posse de bola, como tem ainda, né? Pela característica, né? Mas não permanece isso? Não permanece continua a posse de bola de finalização? Não, a posse de bola continua. Nós tivemos nos jogos aí, em todos os jogos anteriores ao Botafogo, um número de infiltrações, de penetrações, de trocas de passes, triangulações nos lados do campo, que impressionaram. Então, o número de oportunidades criadas, tanto é que nós fizemos nos 3 primeiros jogos aí 10 gols, não havíamos tomado nenhum gol, tomamos um gol com o Palmeiras, tivemos a reação com o Palmeiras, tivemos outras oportunidades com o Palmeiras. Então, assim, repetimos muito trabalhos de infiltrações, foi o que nós nos baseamos nesses últimos 40 dias. Dorival, nós estamos aqui com o Muricy, que foi técnico do Flamengo, com você. Dirigir o Flamengo é complicado, porque você tem que todo dia resolver um problema. Ainda mais em ano de eleição. É isso que eu ia falar. Os problemas depois você vai citar, porque o Paulinho vai perguntar já sobre o assunto do goleiro. Eu estou sentindo. O problema político tem influência. Estava achando que vinha do Correge aqui, mas... Mas vou deixando, né? Porque eu não desgasto a minha relação com o treinador por enquanto. O problema político tem alguma influência ali no futebol? Ou vocês estão completamente à parte do meio político, já que o presidente agora falou que
vai sair, vai tratar da vida, não foi isso? Foi. Não, olha, sinceramente, tanto a situação quanto a oposição tem respeitado muito a equipe. Os problemas não ultrapassam ali os muros do CT. Nós estamos completamente focados no trabalho e com os jogadores é assim. Não senti nenhuma situação negativa com relação a isso. Acho que são todos que fazem parte da chapa. O Flamengo também não treina mais na Gávea, quer dizer, isso ajuda. E olha, no mesmo programa aqui do Sport TV, que eu ouvia a coletiva do Dorival Júnior, logo a seguir, uma entrevista com o presidente do Flamengo, e ele falou muito claramente, claro que lamentamos muito o resultado, mas eu não tenho que falar sobre o jogo, quem tem que falar sobre o jogo é o Dorival, é o técnico do Flamengo. Gostei da Agora, olha, às vezes o dirigente, às vezes, aproveita esse momento para crescer, né? Mas o Bandeira é assim, né? O Bandeira é um cara... Olha, Maurício, de modo geral, assim, as pessoas que estejam trabalhando no Flamengo hoje podem ter a certeza que vão ter todas as condições possíveis. Eu peguei a transição da Patrícia para o Bandeira e vi o início do trabalho. É o seu retorno, né? Exatamente. Agora é um retorno, eu vi o início dessa mudança. O Muricy já pegou um pouco mais adiantado. Peguei o início do CT. Exatamente. A melhoria do CT. Hoje o Flamengo tem um CT, tem um outro pavilhão que é o dobro de tudo aquilo que já foi feito, que está ficando pronto, dobrando praticamente a capacidade. É bacana de falar, é o Ninho do Urubu. Exatamente. Tem que falar agora, o Dorival... Tem que ter orgulho de falar isso. Você, ao longo de toda a sua carreira, sempre pareceu sempre uma pessoa muito ponderada. Quer dizer, você convive bem com divergências. Verdade. Enfim, você é um sujeito equilibrado. Agora, esse episódio de Diego Alves, o que eu percebo é que foi um episódio que te tirou um pouco do sério, assim, não no sentido... Algo aconteceu que você foi obrigado a tomar uma medida mais drástica. Arnaldo, tá impossível. Não sei se você quer falar sobre o tema, mas não. assim, foi algo que realmente, mesmo para um cara ponderado como você, te incomodou muito. A incomodação talvez, mas não me tirou do sério não, porque eu tenho muito equilíbrio nessas situações. Graças a Deus, eu acho que eu aprendi isso. Mas o que de fato aconteceu? Eu não quero falar sobre isso. Eu só quero trazer... Para mim é indelicado, eu acho que é uma situação que está sendo trabalhada internamente. Eu tinha certeza que ele ia falar isso. Eu não quero tocar no assunto. Nós, repórteres, sempre... Aí passa a ser a sua obrigação. Pois é. Apuramos, conversamos... E eu espero que vocês entendam, porque não é uma situação agradável para quem fala na ausência eu absolutamente de uma outra pessoa aqui. O ponto de desentendimento que a gente ficou sabendo que aconteceu, de risco, dessas coisas, de discussão, eu entendo que é uma coisa que não fica... Não seria talvez nem ético da sua parte, não estando porque as carreiras continuam, né? Mas é a obrigação do repórter. Exato. As carreiras continuam. E as pessoas precisam seguir adiante. Dorival se ficar no Flamengo, Diego se ficar ou sair do Flamengo. Diego tem contrato com o Flamengo, né? Longo, inclusive, e é um ativo do clube. Então é muito importante que o Flamengo não tome uma postura tão destrutiva em relação ao ativo dele, mesmo que haja uma indisciplina que de fato aconteceu. E uma outra informação importante é que o Dorival teve total apoio do grupo do Flamengo nessa postura que ele tomou. E na postura que a diretoria... O vestiário estava com ele. Essa informação que a gente tem desde o início. Eu fui ao Flamengo, ao Ninho do Urubu, aliás, minha volta ao Ninho do Urubu depois do período na Rússia, justamente por causa dessa história, para poder apurar um pouco mais com as pessoas que eu já conhecia de dentro do clube. E era essa informação que eu tinha naquele momento, que continuo tendo até agora. Que o grupo do Flamengo em nenhum momento contestou a tomada de posição do Dorival e o Diego ficou realmente numa situação difícil profissionalmente dentro do clube. Agora, o Flamengo também não pode ser destrutivo em relação a um ativo dele. Pagou caro por isso. Que é o Diego Alves, pagou muito caro. Mas aí eu acho que aí o Muricy tem muito mais experiência, o Dorival, se não quiser, não precisa falar sobre isso. A tomada de decisão tem que ser feita. Claro. E às vezes, nem sempre ela vai agradar todo mundo. E é essa tomada de decisão que faz com que você controle o ambiente. Claro. O que eu quero dizer é, o Dorival tomou uma atitude que ele entendeu ser o melhor para o grupo naquele momento, em decorrência de um ato de indisciplina do Diego Alves. Eu queria fazer um elogio à diretoria do Flamengo, porque ele é um ativo, sem dúvida nenhuma. Mas, e aí não estou falando que o Diego tenha feito isso, tá? Só para deixar muito claro. Mas tem muito jogador que cria uma situação para poder sair fora.
E o Flamengo, tratando o Diego como um ativo, ele sai se pagar multa. E é assim que funciona o futebol. E elogio para os jogadores também, né, Caio? Porque os jogadores também não ficaram a favor, não. Ficaram contra o Diego. E o outro lado... E não ficaram em cima do muro, né? Não ficaram, não. Eles ficaram na posição. E o outro lado é assim o Diego, mesmo. sendo o goleiro que ele é, e ele é muito bom goleiro. Sem dúvida. A história dele diz isso. E ele tem muita bola e condição para voltar a ser titular do Flamengo, que ele repense esse tipo de atitude. Claro. A minha pergunta para o Dorival é... Ele está treinando separado, ele está afastado. Isso é uma decisão da diretoria? Ou se você entender por bem, você pode escalá-lo para o próximo jogo? Ou daqui... E você vai responder da mesma forma que o menino César já tinha entrado numa situação muito delicada. Sul-Americana do ano passado, quando o Diego se começou, e me contundiu. parece que tem um grande futuro e é um ótimo profissional e um ótimo goleiro também. O César eu já o conhecia de um tempo atrás, né? Na minha primeira chegada ao Flamengo, ele era, se não me falha a memória, era o terceiro, quarto goleiro na época e tinha um futuro brilhante pela frente. Quando eu cheguei, ele foi, nas 3 primeiras partidas, ele foi muito bem. Era um momento importante para ele, apenas isso. Com relação ao Diego, eu acho que está sendo tomado todos os cuidados possíveis. Ele teve um problema de lesão, ele está sendo tratado, acompanhado por todos os profissionais do clube. Então, eu acho assim... Independente do que tenha acontecido, eu não tenho nada contra, né, jamais terei contra um profissional, respeito e eu acho que o que nós temos é que pensar no melhor para o Flamengo. Eu acho que a entidade ela tem que estar acima de tudo, independente das atitudes individuais, quer seja do nosso lado, do lado oposto, enfim. O Flamengo é que tem que prevalecer e nós temos que tentarmos fazer o melhor pelo clube. Eu acho que esse é o principal. E muitas vezes, sempre o técnico tem que tomar essa decisão. Tá certo, Maurício? Essa é uma decisão do técnico, no momento de confronto, é uma decisão do técnico. Eu acho que o que deve ter sido gratificante para você é ter ficado com o vestiário, porque é a palavra que está na moda, né? Agora está tanto na moda, né? O ativo também, que o Régio falou, antes a gente falava, patrimônio do clube, é ativo, está na moda também, o ativo, né? Então, o vestiário ter ficado com você, acho que isso é muito importante. É muito importante, né, Maurício? É muito importante, mas o técnico é isso, o técnico, cara, além de escalar o time, além de treinar o time, ele tem que tomar decisões, e às vezes as decisões não são boas para o próprio jogador. E o que eu vi aí nesse problema é isso, um pouco... Ele não é que faltou respeito ao treinador, ele faltou respeito ao time todo. Ao César. Ao time todo, ao goleiro, que é um cara que eu conheço também, é um cara trabalhador, um cara que é do grupo, um cara que nunca xinga, ele tá fora. E nunca fala nada. Então, pô, vai desculpar o goleiro, entendeu? Ele pisou. E deve ter sido importante para você essa coisa do vestiário ter ficado unido. Olha, Galvão, eu preferia que todos nós estivéssemos juntos, inclusive independente dessa situação. Claro. E talvez um mal-entendido e... Mas a resposta do grupo foi afirmativa pelo desempenho, né? Mas nunca é saudável. Não, né? Desgasta. Principalmente para quem dirige. Acho que você quer contar sempre com todo o seu grupo, sua equipe de trabalho. Por isso que eu falo que eu continuo tendo respeito por ele, independente do que tenha acontecido. É a opinião dele, mas... Só trazendo números, né? Depois desse episódio, o Flamengo viajou para o Paraná jogar contra o Lanterna do campeonato, mas nunca o Flamengo tinha vencido no Dorival de Brito por 4-0. Venceu, fez uma partida excelente, de muita uma vontade. Resposta imediata, muita vontade em campo, ficou evidente isso. E depois o Flamengo começa a ter a sequência de não vitórias. Mas o primeiro jogo é o jogo contra o Palmeiras, contra o líder do campeonato. Foi um grande jogo também, Marcelo. Né? Foi um excelente jogo. Um jogo de altíssimo nível. Pois é. Flamengo tentando, buscando, procurando gol. Depois o jogo com o São Paulo, da mesma forma, como jogamos no Maracanã, jogamos aqui no Morumbi. Foram grandes clássicos de times que brigam pela ponta do campeonato. A queda de padrão foi nesse jogo contra o Botafogo, né? Porque o Galvão observou bem, o Botafogo jogou muito bem. Exatamente. Talvez foi a melhor atuação do Botafogo, mas o Flamengo não conseguiu. E é por isso que eu falo, às vezes, a nossa preocupação, né? O Muricy sabe muito bem disso, ao longo de uma semana, é que você mantenha a sua equipe sempre acesa, sempre ligada, sempre focada, concentrada no trabalho. E para mim talvez tenha sido uma das melhores semanas dessas 4, 5 aí que nós tivemos.